há histórias que nascem do amor. Esta nasceu da perda. Quando o orgulho destrói o que o coração construiu, resta apenas o desejo de recomeçar. Segue o canal e descobre até onde o amor pode ir. Lisboa acordava lenta naquela manhã, com o sol atravessando as cortinas de linho e o som distante dos elétricos subindo as colinas. Dentro da casa de vidro e mármore, Lara Duarte preparava o café sozinha. O relógio marcava 7h30 e o silêncio era quase religioso. A chaleira chiava, o aroma do pão requenfeito se espalhava pela cozinha. Mas nenhuma voz respondia ao bom dia sussurrado, que ela, por hábito, ainda dizia. No andar de cima, Rafael se arrumava para mais um dia de reuniões, contratos e promessas que nunca incluíam a palavra nós. Ele descia as escadas com um celular colado ao ouvido, terno, impecável, olhar distante. Passava por ela, deixava um beijo rápido no ar e dizia o de sempre: tenho reunião cedo, cuide-se. Ela sorria, mesmo sabendo que ele não notava. Era o ritual do silêncio. Lara sentava-se sozinha à mesa, olhando o lugar vazio diante dela. As flores que colocara no vaso na noite anterior começavam a murchar, e a torrada esfriava devagar, como se até o tempo tivesse aprendido a parar ali. O narrador comenta em tom baixo, quase um sussurro. Havia casamentos que morriam de barulho. O deles morria de silêncio. Quando se casaram, todos diziam que era o conto de fadas perfeito. O bilionário jovem e visionário. E a mulher doce que o acompanhava em tudo. Ela acreditara nisso. No início, Rafael a olhava com aquele brilho que fazia o mundo parar. Prometia viagens. Dizia que ela era o centro de tudo. Mas as promessas se perderam no tempo, engolidas pelos relatórios, pelas conferências e pelos jantares, onde ela era apenas presença decorativa. Com o tempo, ele passou a tratá-la com a delicadeza impessoal de quem toca em porcelana cara, com cuidado, mas sem afeto. Lara tentava preencher os vazios com pequenos gestos, flores novas na sala, bilhetes deixados no espelho, jantares preparados com amor. Tudo terminava com o mesmo sorriso educado e o mesmo estava ótimo. Obrigado. E então, o silêncio voltava. Nos almoços de negócios, ela se sentava ao lado dele, observando como as palavras fluíam fáceis quando o assunto era dinheiro, mas travavam quando o tema era o coração. Às vezes, pensava se ele ainda lembrava a cor dos olhos dela. Certa noite, deitada ao lado dele, viu a tela do celular acender. Reunião confirmada menos jantar com investidores. Nenhuma explicação, nenhum convite. Rafael dormiu antes dela, virado para o outro lado. E Lara ficou olhando o teto, tentando entender em que momento o amor dele se tornara apenas rotina com perfume caro. Lá fora, Lisboa respirava. O vento do Tejo batia leve nas janelas, e o som das gaivotas parecia zombar daquela solidão de luxo. Ela se levantou, foi até a varanda, e olhou a cidade. Pensou em quantas pessoas ali embaixo talvez se amassem sem ter nada menos e quantos, como ela, tinham tudo e ainda assim sentiam falta de um olhar. No dia seguinte, Rafael a convidou para acompanhá-lo a uma festa beneficente. Era raro. Ela ficou feliz. Passou horas se arrumando, escolhendo o vestido azul que ele elogiara no primeiro aniversário de casamento. Quando desceu, ele já esperava impaciente. Está linda, disse, sem olhar. No evento, as luzes refletiam nos copos de cristal, e os convidados circulavam em risadas ensaiadas. Lara tentava sorrir, mas sentia-se invisível. Rafael conversava com investidores, apresentava projetos. Esquecia-se de apresentá-la, até que uma mulher loira, elegante, estendeu a mão para ela. Prazer, sou Patrícia, parceira de negócios do seu marido. Lara respondeu com um sorriso educado, mas o toque gelado da mulher a fez estremecer. Rafael olhou rapidamente, interrompeu. Lara, vá ver o buffet, sim. Ela obedeceu, fingindo naturalidade. O narrador sussurra. Há amores que matam aos poucos, não por ausência de dor, mas por excesso de indiferença. No carro, a caminho de casa, o silêncio pesava. Ela olhava pela janela, as luzes da cidade passando como memórias rápidas. Ele dirigia, absorto, até que ela perguntou, num tom baixo. Rafael, você ainda me ama? Ele continuou olhando a estrada. Claro que sim. Só ando cansado, Lara. Tudo isso menos a empresa, as viagens. Mas, e nós? Insistiu. Ela soltou um suspiro impaciente em Lara. Por favor. N. ou agora. Ela encostou a cabeça no vidro frio e sorriu de leve,
um sorriso triste que ninguém viu. Naquela noite, ela não dormiu. Escreveu uma carta que nunca entregaria. Eu não quero luxo, Rafael. Quero teu olhar. Quero o som da tua voz dizendo que ainda sou o teu lugar seguro. Dobrou o papel. Guardou na gaveta. No dia seguinte, ele viajou a trabalho. Ela ficou sozinha na casa grande, ouvindo o eco dos próprios passos. As horas passavam lentas. À tarde foi ao ateliê onde costumava pintar antes do casamento. As telas cobertas de poeira pareciam olhar para ela como velhos amigos esquecidos. Pegou o pincel, e as cores começaram a sair dos dedos como um grito contido. Azul, cinza, dourado. Pintava o que sentia menos e o que faltava. Quando terminou, olhou o quadro. Uma mulher de costas diante do mar. O cabelo ao vento. Chamou de solidão. Dias depois, Rafael voltou. Encontrou a casa igual, ela igual. E ainda assim, algo diferente. Havia um brilho sereno nos olhos dela. Não de quem espera, mas de quem começa a desistir. Durante o jantar, ele falou sobre contratos, reuniões, números. Ela apenas escutava, calada. Quando ele terminou, perguntou: E você? Tu? Vem? Ela sorriu. Tudo ótimo. E esse ótimo soou tão falso que até o silêncio pareceu desconfortável. À noite, ela desceu sozinha até o jardim. O vento frio do Tejo trazia o cheiro do mar. Fechou os olhos e pensou em como o amor podia morrer devagar. Sem gritos, sem traições, menos apenas de cansaço. O narrador murmura. O amor deles ainda existia, mas era como vela esquecida menos acesa. Porém, sem chama. Ela olhou para o céu de Lisboa, um céu cheio de estrelas indiferentes, e sussurrou: Se ele não me vê, talvez eu precise aprender a desaparecer. E foi ali, naquela noite silenciosa, que a ideia nasceu. Não de vingança, mas de sobrevivência. Lara não queria mais chorar, no mesmo lugar onde não era ouvida. Queria lembrar quem era antes de ser a mulher de Rafael Duarte. Queria ser vista menos, nem que fosse por um estranho. Quando voltou para dentro, viu Rafael dormindo no sofá, a televisão ainda ligada, em volume baixo. Olhou-o por alguns segundos, e pela primeira vez, não sentiu raiva, nem amor, menos apenas distância. Pegou o cobertor, cobriu-o com cuidado, e subiu as escadas em silêncio. No quarto, o espelho refletia uma mulher que ainda parecia jovem, mas cujos olhos carregavam séculos. Ela tocou o próprio rosto e disse baixinho: A partir de amanhã, eu vou olhar para mim. Lá fora, a cidade adormecia. O som dos sinos ecoava distante, e o narrador encerrava com voz baixa e calma. Foi naquela madrugada que o silêncio do amor se transformou em grito. Um grito que ele ainda demoraria muito a ouvir. Lisboa amanhecia envolta em uma névoa leve, e Lara observava as janelas embaçadas do quarto, como se a própria cidade também tentasse acordar de um sonho cansado. O quarto ainda guardava o cheiro do perfume caro de Rafael, misturado com o silêncio das palavras que não foram ditas. Ela desceu devagar as escadas, cada degrau ecoando dentro dela, lembrando-lhe que estava sozinha outra vez. Na cozinha, o café fervia no fogo baixo. O som familiar da chaleira era o único que quebrava o ar pesado da casa. Rafael já tinha saído, deixando apenas um bilhete curto sobre o balcão. Viagem para o Porto. Volto no domingo. Nenhuma despedida, nenhum amo você. Apenas o silêncio em forma de caligrafia apressada. Ela leu o bilhete várias vezes, não porque esperasse encontrar algo diferente, mas porque ainda doía saber que não havia nada mais para ler. Passou o resto da manhã organizando flores novas no vaso, como se o ato de cuidar de algo vivo fosse a forma que encontrou de não murchar por dentro. Enquanto trocava as pétalas secas, o narrador dizia: Era assim que Lara sobrevivia menos, preenchendo o vazio com gestos pequenos que ninguém via. Naquela tarde, decidiu sair. Pegou o casaco de lã, prendeu o cabelo e caminhou pelas ruas de Alfama, onde o cheiro de pão e o som distante de um fado pareciam oferecer abrigo a quem não sabia mais onde pertencia. As pedras antigas sob os pés contavam histórias de amores que sobreviveram ao tempo. O dela, porém, estava se dissolvendo entre compromissos e reuniões. Parou em frente a uma vitrine de livros antigos. Um exemplar chamava a atenção: O Amor que Ninguém Vê. Sorriu, com ironia, talvez fosse o título perfeito para sua vida. Entrou, folheou algumas páginas e por um instante esqueceu-se de Rafael, o dono da livraria. Um senhor de cabelos brancos. Comentou:
Esse livro fala sobre uma mulher que se cansou de ser invisível. Lara respondeu apenas com o olhar, mas por dentro sentiu algo se mover. Uma pequena revolta, um sopro de coragem que ainda não tinha nome. Nos dias seguintes, ela tentou retomar antigas paixões. Voltou a pintar, a escrever pequenos textos que guardava em um caderno escondido. O narrador sussurrava. Era o começo de uma lenta ressurreição, aquela que acontece quando uma mulher entende que a ausência do outro não precisa significar a ausência de si. No domingo, Rafael voltou. Estava cansado, tenso, e trouxe um buquê de flores, como quem cumpre uma obrigação. Trouxe para você, disse, colocando-a sobre a mesa. Obrigada, respondeu ela. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Ele falava sobre negócios, sobre investidores, sobre uma possível viagem à Suíça. Ela ouvia, mas a mente vagava. De repente, ele perguntou: Você está bem? Está muito calada, ultimamente. Ela riu, um riso curto, melancólico. Estou bem. Só percebi que falar não adianta se ninguém escuta. Rafael franziu a testa, desconfortável. Lara, por favor, não vamos começar. E o jantar terminou assim. Ela falando com o coração, ele respondendo com um cansaço. Nos dias que seguiram, a distância entre eles cresceu de forma quase invisível, como rachaduras que o olho não vê, mas o coração sente. Lara passava horas no ateliê, misturando cores que refletiam seus sentimentos. Azul para o silêncio, vermelho para a raiva, branco para a esperança que ainda insistia em ficar. Rafael, por sua vez, mergulhava mais fundo no trabalho. Tornou-se uma sombra de terno e telefone. Um homem que esquecia aniversários, promessas e até os pequenos gestos que outrora definiam o amor. Certa noite, houve um jantar importante da empresa. Rafael pediu que ela o acompanhasse. Lara hesitou, mas aceitou. Queria acreditar que talvez fosse uma chance de estarem juntos de novo, mesmo que por algumas horas. Escolheu um vestido simples, elegante e o mesmo perfume que ele dizia adorar. Há 3 anos. Quando chegaram ao salão, as luzes eram intensas, os flashes das câmeras cegavam, e os sorrisos falsos flutuavam no ar. Rafael a apresentou a algumas pessoas, mas sempre como Lara, sem uma esposa. Apenas Lara, dita com uma neutralidade que doía mais que qualquer ofensa. Ela observava as mulheres rindo, tocando o braço dele em gestos sutis, e percebeu que ninguém sabia quem ela era. Nem ele. Durante o jantar, Rafael se afastou para conversar com uma empresária. Lara ficou sozinha, à mesa umexendo, no guardanapo. Um garçom simpático perguntou se ela queria mais vinho. E ela sorriu, grata por alguém finalmente ter olhado para ela. E então ouviu uma voz atrás. Posso me sentar? Virou-se e viu Daniel, o fotógrafo que trabalhara em um dos eventos da empresa, meses atrás. Ele sorriu. Você não parece feliz de estar aqui, ela respondeu. Talvez porque não tenha certeza se realmente estou. Conversaram por alguns minutos. E pela primeira vez em muito tempo, alguém fez perguntas sobre ela, não sobre Rafael. Ela riu de algo que Daniel disse. E esse riso, pequeno, leve, foi o suficiente para que Rafael, do outro lado do salão, a notasse. Seu olhar endureceu. Não gostava de ver aquele sorriso que não era dele. Mas não disse nada. Continuou a conversa, fingindo indiferença, enquanto algo incômodo nascia dentro dele. Na volta para casa, o silêncio era diferente. Não o silêncio frio de sempre, mas um silêncio tenso, elétrico. Rafael dirigia com um maxilar travado, e ela observava a rua passar, sem dizer uma palavra. Quando chegaram, ele desceu primeiro. Foi direto para o escritório. Ela ficou na sala, olhando para as flores murchas sobre a mesa. Lembrava-se de como elas haviam sido bonitas dias antes. Agora, eram só lembranças pálidas, menos como o casamento deles. Subiu para o quarto, tirou o vestido devagar e olhou-se no espelho. Havia algo novo no reflexo. Não tristeza, mas uma estranha calma. Um cansaço que deixava espaço para a lucidez. O narrador, em voz baixa, dizia: É assim que o amor morre. Não no grito, mas no instante em que o silêncio se torna confortável demais. Na manhã seguinte, Lara acordou antes do sol. Fez o café, escreveu uma lista curta no caderno. 1. Lembrar quem eu era. 2. Fazer algo por mim. 3. Amparar de esperar. Enquanto isso, Rafael ainda dormia, o rosto sereno, como se nada estivesse errado. Ela o observou e pensou em quantas vezes já tentara acordá-lo. Não do sono, mas da indiferença.
Mais tarde, quando ele acordou, encontrou a casa vazia. Lara deixara um bilhete. Saí para respirar. E foi o que ela fez. Caminhou até o Miradouro de Santa Luzia, o ponto de Lisboa de onde se via o Tejo inteiro, brilhando sob o sol da manhã. Lá, o vento batia forte. E as pessoas tiravam fotos, riam, viviam. Lara sentou-se no banco de pedra, e por um instante, sentiu-se viva também. Pensou em tudo que perdera, tentando ser a mulher ideal para um homem que nunca a viu de verdade. Talvez eu não precise ser perfeita, só precisa ser eu. À tarde, ela passou novamente na livraria. Daniel estava lá, folheando um livro de fotografia. Surpreso, sorriu. Você de novo. Conversaram sobre arte, sobre o tempo, sobre coisas simples. Não havia segundas intenções, apenas lebeça. Quando se despediu, ele disse: Sabe, há algo bonito em pessoas que ainda acreditam em recomeços. Lara sorriu. Talvez eu esteja aprendendo. De volta para casa, encontrou Rafael no escritório. Ele levantou o olhar do computador. Onde você estava? Saí para ver a cidade. Sem me avisar? Você teria notado, se eu dissesse? Ele franziu a testa, mas não respondeu. O silêncio voltou, mas agora era ela quem o controlava, naquela noite. Lara começou a escrever uma nova carta. Não para ele, mas para si mesma. Querida Lara, você não é invisível. Só estava olhando para o lugar errado. Talvez o amor que procura não esteja em outro, mas a mulher que o espelho sempre tentou mostrar. O narrador encerra, em tom doce e firme. E foi assim, entre o silêncio e o reflexo, que ela começou a se ver. E o homem que acreditava tê-la para sempre, começou, pela primeira vez, a perdê-la. Choveu em Lisboa naquela manhã, como se o céu também quisesse lavar tudo o que foi dito em silêncio. Lara observava as gotas caírem sobre o vidro, desenhando caminhos que se perdiam, como os dela. A casa estava quieta, e o som distante das gaivotas misturava-se ao estalar da chuva. Era uma manhã comum, dessas que passariam despercebidas, se não fosse o dia em que ela decidiu mudar. Rafael já tinha saído, terno, impecável, olhar distraído, e deixado atrás de si aquele perfume caro que não combinava mais com o vazio. Lara sentou-se à mesa, abriu o caderno e escreveu apenas uma frase. Se ele não me vê, talvez precise aprender a olhar. Era o começo de algo que ela ainda não entendia bem, mas sentia pulsar. Dias depois, recebeu uma mensagem inesperada. Era Daniel, o fotógrafo. Vou expor algumas fotos no evento de arte contemporânea no Chiado. Se quiser passar, será bom te ver. Ela hesitou por um momento, o nome dele piscando na tela como uma pequena provocação do destino. No fim, respondeu. Talvez eu apareça no sábado. Vestiu um casaco bege simples. Prendeu o cabelo num coque solto e passou um batom discreto. Não estava tentando impressionar ninguém menos. Apenas queria sentir-se viva. O evento era pequeno, acolhedor, cheio de cores e pessoas com olhares curiosos. Daniel a viu de longe, sorriu, e foi até ela. Achei que não viria. Achei que também não. Eles riram, conversaram sobre arte, sobre o quanto a fotografia podia capturar o que o coração tenta esconder. Ele a levou até uma das fotos expostas. Uma mulher solitária de costas, olhando o mar. Chamei, e sadei esperando por ninguém, disse ele. Lara sentiu o peito apertar. Parecia que via a si mesma, durante a conversa. Um jornalista se aproximou e pediu para tirar uma foto deles, para o catálogo do evento. Daniel, brincando, colocou o braço ao redor dela e sorriu para a câmera. Ela sorriu também, sem imaginar que aquele clique mudaria. No dia seguinte, a foto apareceu em um artigo online com a legenda: fotógrafo Daniel Rocha e sua misteriosa acompanhante. Rafael viu a imagem por acaso, no celular, enquanto tomava café em seu escritório. Por um instante, achou que seus olhos o enganavam. A mulher ao lado do fotógrafo, sorrindo como não fazia há muito tempo, era Lara. A xícara parou a meio caminho. O silêncio que sempre o confortara agora parecia zombar dele. Sentiu algo estranho, uma mistura de irritação e medo, mas empurrou o sentimento de volta, escondendo-o atrás de uma frase seca. Deve ser coisa de revista. Mesmo assim, salvou a foto. Quando voltou para casa naquela noite, Lara estava no jardim, lendo. A luz suave da varanda iluminava o rosto dela, e havia algo diferente, uma calma quase perigosa. Ele se aproximou. Saiu em algum lugar hoje? Ela levantou o olhar, serena. Por cu. Ele mostrou o celular. Isso
Sim, fui a uma exposição de arte. Daniel me convidou? Daniel? Repetiu ele, a voz firme demais para quem dizia não se importar. Sim, o fotógrafo. Amigo. Rafael riu, um riso curto, de quem não sabe reagir. Amigo, agora você tem tempo para amigos? Talvez agora eu tenha tempo para mim. O narrador comenta, quase em sussurro. O ciúme é o amor que perdeu o rumo e tenta se encontrar nas sombras. Rafael virou-se, incomodado, fingindo buscar um copo d'água. Não vejo problema em sair, Rafael. Você também vive fora. É diferente, respondeu ele, frio. Por quê? Porque eu trabalho e eu respiro, ela respondeu, firme, sem elevar o tom. A frase pairou no ar como um golpe. Ele não esperava, pela primeira vez em anos, ela não recuou. Ele saiu do cômodo sem dizer mais nada, mas no olhar havia algo novo, uma centelha de insegurança. Nos dias seguintes, Lara continuou vivendo como se tivesse descoberto outro ritmo. Tomava café no miradouro, lia livros, voltava a pintar. Daniel às vezes mandava mensagens curtas, nada embacibo, apenas gentilezas. O sol está bonito hoje. Espero que esteja vendo. Ela respondia com emojis, sorrisos, silêncio, mas era o suficiente para que Rafael, ao ver o celular dela vibrar, sentisse o sangue ferver. Numa noite de quinta-feira, ele chegou mais cedo. Viu Lara se arrumando para sair. Vai aonde? Jantar. Daniel convidou alguns artistas. E você vai assim? Ela olhou para o vestido simples, riu de leve. Assim como? Assim. Assim, linda. A palavra escapou dele antes que pudesse controlá-la. Ela parou por um instante, surpresa. Fazia tanto tempo que não ouvia isso. Obrigada, respondeu pegando a bolsa. Não me espere, acordado. Ele ficou parado na escada, observando-a sair, sentindo algo que não sabia nomear menos medo de perdê-la. Talvez, naquela noite, Rafael tentou trabalhar. Mas a mente voltava sempre para a imagem de Lara sorrindo para outro homem. Imaginava as conversas, o toque, o riso. O narrador murmurava. Quem nunca olhou para o abismo que cavou com as próprias mãos? Meia-noite. Lara ainda não tinha voltado. Ele pegou o carro e dirigiu sem rumo, passando por ruas que nunca reparava. Viu o reflexo dela em cada mulher na calçada, em cada janela iluminada. Quando finalmente chegou em casa, o relógio marcava 1:30. Lara estava na sala, descalça, com um copo de vinho, ouvindo música baixa. Achei que ficaria fora, disse ele. Mudei de ideia. Divertiu-se? Sim. Com ele? Comigo? O silêncio que seguiu foi pesado. Mas o Bácio, era o tipo de silêncio que grita. Rafael passou a mão pelo cabelo, tentando conter o incômodo. Não gosto da ideia de você sair com esse fotógrafo. Não pedi que gostasse. Ele quer algo com você. E se quiser? A resposta o atingiu como uma lâmina. Você tá brincando comigo, Lara? Talvez? Ou talvez esteja te mostrando como é ser ignorado. Ele deu um passo à frente, o olhar incendiado. Cuidado, Lara. Não teste meus limites. Ela o encarou com calma. Eu vivi dentro deles tempo demais. Aquela noite terminou sem gritos, mas com portas fechadas e respirações pesadas em quartos diferentes. Rafael dormiu mal. Sonhou com o rosto dela, menos rindo, distante, intocável. Acordou, suando. Pela primeira vez, em muito tempo, sentiu o que ela sentira. Ausência. Nos dias seguintes, tentou voltar ao trabalho, mas algo o distraía. No meio das reuniões, imaginava onde ela estaria. Ligava para casa, e quando o empregado dizia, ela saiu, sentia o estômago contrair. Ele, o homem que controlava impérios, agora não conseguia controlar o coração enquanto. E Lara começava a sentir o poder que o amor próprio traz. Não o poder de dominar, mas o de existir. Sabia que Daniel percebia o que ela fazia, e mesmo assim, ele respeitava. Você ainda o ama, disse ele certo dia, enquanto tomava um café num pequeno restaurante. Ela suspirou. Acho que sim, mas cansei de ser a única a lembrar disso. Então, o que vai fazer? Nada. Só deixar que ele veja o que perdeu. O narrador acrescenta. Há jogos que não são jogados por vingança, mas por necessidade de sobrevivência. Alguns dias depois, Rafael apareceu de surpresa na galeria onde Daniel trabalhava. Cumprimentou-o com um sorriso tenso. Bonita sua exposição. Obrigado. Gostou de usar minha esposa como modelo também? O tom era cortante. Daniel manteve a calma. Ela não é sua propriedade, Senhor Duarte.
E sinceramente, se tivesse olhado para ela como eu olhei, entenderia o que tá perdendo. Rafael ficou em silêncio, sem resposta. Saiu, mas levou aquelas palavras como ferro em brasa no peito. Naquela noite, chegou em casa tarde. Lara estava lendo na sala. Ele se aproximou, sem dizer nada, e apenas ficou ali, parado, observando-a. Ela levantou os olhos, serena. Quer dizer alguma coisa? Não, então olhe... Pelo menos... Ele olhou. Pela primeira vez em muito tempo, realmente olhou. Foi ali, entre o orgulho e o medo, que o bilionário começou a perceber que nada é mais caro do que perder quem nos ama menos, especialmente quando foi o nosso próprio silêncio que ensinou o outro a partir. Lisboa parecia respirar diferente naquela noite. O ar cheirava a chuva e perfume caro. As ruas brilhavam sob as luzes dos carros, e o reflexo dos guarda-chuvas passava rápido como lembranças. No salão do Hotel Palácio, o evento beneficente da Fundação Duarte reunia empresários, artistas, políticos, todo o universo que girava em torno do nome de Rafael. As câmeras piscavam. Os copos de cristal tilintavam. A música de jazz envolvia tudo numa elegância fria. E no meio disso, Lara vestia um vestido verde escuro que parecia mudar de tom conforme a luz. O cabelo solto caía pelos ombros, e havia no olhar dela uma serenidade nova. Não a calma de quem se acomoda, mas de quem, enfim, aprendeu a estar consigo. Rafael a viu de longe. Chegou ao salão falando ao telefone, com o mesmo terno impecável e o semblante de quem controla o mundo. Mas bastou aquele primeiro olhar para que o ritmo do coração mudasse. Ela estava ali, conversando com Daniel. O fotógrafo falava, animado, gesticulava. E Lara sorria. Um sorriso leve, o mesmo que ele não via havia anos. Aquilo o desarmou e o feriu ao mesmo tempo. Tentou fingir indiferença, cumprimentando convidados, distribuindo abraços falsos. Mas os olhos o traíam menos. Voltavam sempre para ela. O narrador murmura. O ciúme não nasce do ódio, nasce do medo de ser substituído. E Rafael, pela primeira vez, entendeu o que era ter medo. Quando subiu ao palco para o discurso, a voz dele parecia firme, mas por dentro o coração batia descompassado. Falou sobre investimentos, solidariedade, futuro, palavras que soavam bonitas e vazias. Entre uma frase e outra, olhava discretamente para a mesa de Lara. Ela o observava, educada, distante. Quando os aplausos terminaram, ele desceu, decidido a falar com ela. Mas Daniel chegou primeiro. Estendeu a mão, convidando-a para dançar. O salão inteiro parecia se mover em câmera lenta. Ela hesitou por um instante, olhou para Rafael e aceitou. A música era lenta, o tipo que convida os corpos a se aproximarem sem pressa. Rafael sentiu o sangue ferver. A cada giro, via o sorriso dela, o toque leve nas mãos de outro homem, e uma lembrança atravessou-lhe a mente. Todas as vezes em que ela pedira apenas um olhar, e ele negara. Agora, era tarde e saiu do salo. O foi até a varanda do hotel. A chuva caía fina. O som abafado da música vindo de dentro. Pegou o celular, tentou se concentrar em e-mails, mas as letras embaralhavam. Voltou a entrar. A cena continuava. Lara e Daniel, conversando próximos ao bar rindo de algo trivial. Rafael atravessou o salão. Parou diante deles. Posso interromper? Disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Daniel, educado, respondeu. Claro. Rafael virou-se para Lara. Precisamos conversar agora? Sim. Agora. O tom de voz bastou para que o entorno se calasse por um segundo. Saíram para o corredor. O som das vozes do salão foi ficando distante. Rafael parou, encostando-se na parede. O que exatamente você pensa que está fazendo? Apenas vivendo com ele? Comigo? Ele só estava lá. Você sabe o que as pessoas vão pensar, Lara. Pela primeira vez, Rafael, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Havia dor e orgulho nos olhos dela. Rafael aproximou-se, um passo. A voz mais baixa. Você está brincando com fogo. E você sempre brincou com gelo. Ele sorriu de canto, tenso. Então, é isso? Vai me provocar até eu perder o controle? Não, só quero ver se você ainda sente algo. Do salão veio o som distante de aplausos, seguido de um trovão lá fora. A chuva engrossou, batendo contra as janelas de vidro. Rafael passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Você quer me testar? É isso? Quero que olhe para mim. Só isso. O narrador sussurra. Às vezes olhar é mais perigoso do que tocar. O olhar dele, enfim,
Se fixou nela, demoradamente. Pela primeira vez em anos, Rafael viu a mulher diante dele, não a esposa conveniente. Viu o brilho nos olhos, a postura firme e o ar de quem não precisa mais de aprovação. Aquilo o desarmou. Não faz ideia do que está fazendo comigo, disse, quase num suspiro. Lara respondeu. Talvez esteja sentindo o que eu senti por anos. A tensão entre eles era quase visível, como eletricidade. O som de um raio cortou o céu, e a luz do corredor piscou. Por um instante, o mundo pareceu suspenso. Rafael deu um passo atrás, tentando recuperar o controle. Vamos para casa, não quero ir. Lara, por favor. Por favor. O quê? Que eu volte a ser invisível. Ele nada respondeu. Ela virou-se para sair, mas ele a segurou pelo braço. O gesto não foi violento, apenas desesperado. Não vá com ele. Por quê? Porque... Ele tentou dizer, mas as palavras travaram. Por quê? O quê, Rafael? Porque não suporto te ver sorrindo para outro. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Lara o olhou com tristeza. Então, agora você me vê. A porta do salão se abriu, e Daniel apareceu, preocupado. Está tudo bem? Lara respirou fundo. Tá. Eu já estava indo... Não, você não vai a lugar nenhum com ele, Rafael respondeu, firme. Daniel franziu o senho. Ela não é sua prisioneira. Houve um instante em que os três ficaram imóveis, presos em um triângulo de emoções que ninguém soube como quebrar. Lara então falou. Eu escolho sair, sozinha. Pegou a bolsa, passou por eles e entrou na chuva sem olhar para trás. Rafael ficou ali, vendo a porta se fechar, o som do vento invadindo o corredor. Não correu atrás. O orgulho ainda o mantinha preso. Mas quando olhou para o vidro e viu a silhueta dela caminhando sob a chuva, algo dentro dele desabou. Voltou ao salão. As luzes pareciam mais frias, as vozes mais distantes. Rafael bebeu um gole de vinho, tentando ignorar o vazio. Patrícia, uma das investidoras aproximou-se, com um sorriso insinuante. Problemas, senhor Duarte? Nada que um bom investimento não resolva, respondeu, automático. Ela riu. Ou talvez precise de uma boa companhia. Ele sorriu, mas o olhar estava perdido. O narrador comenta. Alguns homens só percebem o valor do sol quando ficam sozinhos na tempestade. Horas depois, a festa terminou. Rafael saiu, o vento frio cortando o rosto. Pegou o carro e dirigiu sem rumo, as ruas de Lisboa alagadas refletindo as luzes vermelhas dos semáforos. Parou na beira do Tejo. A chuva caía pesada, o som das ondas misturando-se com a respiração curta. Pensou em ligar para ela, mas não o fez. Orgulho, sempre o orgulho. Em outro canto da cidade, Lara chegava em casa, encharcada. Tirou os sapatos, deixou a bolsa no sofá e respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que o medo tinha mudado de lado. Ele agora estava do outro lado da porta. No dia seguinte, o jornal publicou uma foto dela saindo sozinha da festa, a legenda sugerindo histórias que não existiam. Rafael viu a imagem durante o café da manhã. O texto dizia: esposa do empresário Rafael Duarte abandona evento beneficente. Após discussão, ele fechou o jornal, as mãos tremendo. Mais tarde, no escritório, não conseguiu se concentrar. Cada ligação, cada reunião, parecia ruído. Quando um colega comentou casualmente: tua mulher estava deslumbrante ontem. Rafael levantou os olhos devagar, um brilho de raiva contida. E? Mesmo? Respondeu. Pois é. Todos comentaram como ela parecia. Diferente. À noite, chegou em casa mais cedo. A casa estava em silêncio. Subiu, abriu a porta do quarto. O guarda-roupa entreaberto revelava uma mala pequena. Lara estava sentada na cama, dobrando uma blusa. Ele parou na porta. Vai a algum lugar? Sim. Preciso de um tempo. Tempo para quê? Para me lembrar quem eu sou. Ele caminhou até ela, o rosto tenso. E eu? Você precisa lembrar quem eu fui. A chuva voltou a cair lá fora, o som ecoando pelas janelas. Rafael sentou-se na poltrona, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Lara, eu não quis. Eu sei. Então por quê? Parece que te perdi. Ela olhou para ele, serena. Porque só agora percebe que me teve. E assim, entre a chuva e o silêncio, o homem que sempre teve tudo começou a perder o único tesouro que não se compra: o olhar de quem o amava. Lisboa acordou cinzenta, com o som da chuva cair,
como se o céu tentasse apagar os vestígios da noite anterior. As ruas molhadas refletiam as luzes baças dos candeeiros, e o Tejo, calado, parecia olhar a cidade com a mesma tristeza de quem perdeu algo que nunca soube valorizar. Na casa dos Duarte, o silêncio era pesado. O relógio marcava 9 da manhã, e Rafael ainda estava sentado na poltrona do escritório, de camisa amarrotada, o copo de uísque meio vazio, o olhar perdido. Sua bolta. Os papéis de um projeto que deveria apresentar naquela semana espalhavam-se pela mesa a menos. Mas ele não lia uma única linha. No ecrã do telemóvel, a manchete piscava. Esposa de empresário abandona evento beneficente após discussão. Ele respirou fundo. As palavras pareciam maiores do que eram. Mais duras. Passou a mão pelo rosto, cansado. O orgulho dizia-lhe para ignorar, para continuar, como se nada tivesse acontecido. Mas algo no peito já não obedecia a essa lógica antiga. Levantou-se, abriu as cortinas. O jardim estava coberto de folhas molhadas, e o banco onde Lara costumava ler estava vazio, abandonado à chuva. Foi até lá fora sem pensar. O chão frio a morrer-lhe os sapatos. Sentou-se no banco, a mesma posição onde tantas vezes a vira, sentada com um livro e um chá. Agora, só restava o som das gotas e o vento. Pela primeira vez, Rafael percebeu que o silêncio que sempre o protegira era o mesmo que agora o sufocava. Narrador sussurra a homens que só descobrem a solidão quando já é tarde para partilhá-la. Quando voltou para dentro, o telefone tocava, sem parar, menos assessores, jornalistas, diretores de empresas. Ignorou todas as chamadas, até que um nome apareceu. Henrique, o sócio mais antigo e, talvez, o único amigo. Atendeu. Rafael. O que é isto que está nos jornais? Nada de importante, respondeu. Seco. Nada de importante? Estão a falar da tua mulher, da tua imagem, da fundação. Vais deixar arder tudo por causa do teu orgulho? Rafael calou-se. A palavra orgulho suli, como uma acusação pessoal. Henrique, trata disso. Não quero comentar nada. Não é um comunicado que vais precisar. É de verdade, rapaz. E dessa tens andado a fugir há muito tempo. Desligou, encostou-se à parede e deixou o telemóvel cair na mesa. Lá fora, o som da chuva aumentava. O relógio da cozinha marcou 12:00. E ele ainda não se tinha mexido. Foi então que reparou num detalhe. A mala pequena que Lara levara já não estava no canto da sala. Nenhum perfume dela no ar. Nenhum livro esquecido no sofá. A ausência dela era física, palpável. Decidiu sair. Pegou no casaco e entrou no carro. As ruas de Lisboa estavam engarrafadas, mas ele não tinha destino. Conduzia ao acaso, olhando os rostos que passavam nos passeios. As pessoas com guarda-chuvas coloridos, os cafés cheios de vozes. Parou num semáforo perto de Alfama, e o som distante de uma guitarra de fado escapou de uma janela aberta. As notas atravessaram o mono, como memórias. Lembrou-se da primeira vez que a vira chorar, discretamente, enquanto fingia estar concentrada num livro. Ele não dissera nada. Agora, cada lágrima que não consolara parecia cair sobre ele. O telefone voltou a tocar. Henrique, outra vez. Rafael, ouve-me. A imprensa está à porta. E o conselho quer uma explicação. Explicação sobre o quê? Sobre ti. Sobre a tua vida, a tua cabeça. Estás a destruir tudo e nem percebes. Rafael desligou sem responder. Parou o carro junto ao Tejo e saiu. A chuva era fria. Cortava-lhe o rosto. Caminhou até a beira da água. A cidade do outro lado estava envolta em neblina. Falou em voz baixa, como se Lara pudesse ouvir. É isto o que querias? Que eu sentisse a tua falta até doer. Pois conseguiste. O narrador dizia. Quando o orgulho fala mais alto que o amor, o castigo vem em forma de eco. E Rafael começou a ouvir o seu. Voltou para o carro. Recebeu uma mensagem. Era de Patrícia, a investidora do evento. Se precisares conversar, estou por aqui. Rafael apagou a mensagem sem responder. De repente, tudo o que antes lhe parecia poder, os jantares, os contactos, o nome nas revistas, soava-lhe vazio. Quis voltar para casa. Mas o corpo parecia não obedecer. Entrou num café pequeno, em frente ao rio. Pediu um café duplo e ficou a olhar o vapor subir. A dona do café, uma mulher idosa, olhou para ele com curiosidade. Está tudo bem, senhor? Está, não parece. Rafael sorriu sem humor.
É difícil parecer o que já não se é. À tarde, voltou ao escritório central. O ambiente estava tenso. Alguns funcionários desviavam o olhar. Outros sussurravam. Henrique esperava-o à porta. Finalmente, precisamos falar. Entraram na sala de reuniões. Henrique colocou sobre a mesa uma pasta cheia de relatórios. Rafael, as ações estão a cair. O conselho quer respostas. E mais menos a imprensa diz que foste visto a discutir com Lara em público. Rafael manteve o olhar fixo no chão. Não tenho nada a dizer? Tens? Sim, tens que decidir se queres continuar a ser este homem ou começar a ser outro. As palavras ecoaram. Rafael levantou-se, foi até a janela. Daqui, via-se o castelo de São Jorge sob a chuva, e a cidade parecia uma pintura em tons de cinza. Ela foi embora, disse finalmente. Henrique suspirou. Então vai atrás dela. Não é tão simples. Nunca... É? Mas se esperares mais, talvez seja tarde. Rafael não respondeu. Ao cair da noite, voltou para casa. A luz da entrada estava apagada. Cada passo pelo corredor soava como um adeus. No quarto, encontrou uma carta sobre a cama. Reconheceu a caligrafia. M. Os trêmulas abriu o envelope. Rafael, eu não te odeio. Só me cansei de esperar por um olhar que nunca vinha. Espero que um dia entendas que o silêncio também grita. Cuida de ti. As linhas eram curtas, calmas, mas em cada palavra havia uma despedida definitiva. Dobrou a carta, guardou-a no bolso do casaco e sentou-se no chão. O relógio continuava a marcar o tempo com uma precisão cruel. E foi nessa noite que Rafael Duarte, o homem que controlava tudo, percebeu que o amor não se negocia e que a verdade pesa mais quando chega tarde demais. Lá fora, Lisboa chorava com ele. O dia seguinte amanheceu com um céu pálido e o som das pombas nas varandas. Rafael não dormira. Continuava no mesmo lugar, de camisa amarrotada, o olhar perdido no chão. Quando o telefone tocou, não atendeu. O mundo lá fora podia esperar. O dele já tinha desmoronado. Levantou-se, foi até a cozinha. O cheiro do café lembrou-lhe dela. Era sempre ela quem preparava o primeiro café do dia. Agora a chaleira estava limpa, seca, inútil. Serviu-se de um copo de água. Bebeu devagar, como se cada gole fosse uma tentativa de engolir a realidade. A campainha tocou. Abriu a porta e deu de caras com Henrique. Não me vais atender nunca mais. É isso? Rafael suspirou. Não tenho o que dizer. Henrique entrou, olhou em volta. A casa parece um mausoléu. Talvez seja. Tens que reagir. Rafael, o conselho marcou uma reunião de emergência. Se não apareceres, vão destituir-te. Rafael deu de ombros. Deixa que o façam. Talvez seja o que mereço. Henrique aproximou-se. Sério, sabes o que é que sempre te faltou? A capacidade de perder. Achas que amar é uma forma de vencer. Mas é o contrário. É quando se aceita perder um pouco de si que se ganha o outro. As palavras ficaram a ecoar. Rafael não respondeu. Henrique saiu, deixando a porta entreaberta. Durante horas ele ficou a olhar o Tejo pela janela. Os barcos passavam devagar, como pensamentos. Finalmente, vestiu o casaco e decidiu sair. Precisava respirar. Lisboa parecia outra menos mais lenta, mais viva. Andou sem rumo. Cruzou turistas, velhas senhoras nos mercados, estudantes a rir. Ninguém o reconheceu, e pela primeira vez isso lhe soube bem. Parou num pequeno restaurante em Alfama. Pediu sopa. Mesa ao lado, uma mulher lia em voz alta um poema para o filho. Quem parte, leva saudade. Quem fica, aprende silêncio. Essas palavras doeram. Pagou a conta e continuou a caminhar. Ao passar diante de uma galeria, o olhar detive-se num cartaz. Exposição, As Cores da Ausência. O nome do fotógrafo estava embaixo. Daniel Rocha, por impulso, entrou. A sala era pequena, mas cheia. As paredes estavam cobertas de fotografias em preto e branco. Rostos, ruas, mãos entrelaçadas. E no centro, uma imagem enorme. Uma mulher de costas, a olhar o rio. O título. Ela foi o silêncio que aprendi a ouvir. Rafael aproximou-se. Reconheceu a silhueta. Era Lara? O coração apertou-lhe o peito. Uma funcionária aproximou-se. Bonita, não é? O artista diz que é sobre alguém que amou e perdeu. Rafael sorriu. Amargo. Sim.
E parece que o modelo não é o único que a perdeu. Saiu antes que alguém o visse. A chuva começava de novo, fina, insistente. Caminhou pelas ruelas de pedra, e cada passo ecoava como uma confissão. Lembrou-se das vezes em que ela o esperava à porta, das cartas que nunca leu, dos sorrisos que não devolveu. O narrador dizia: o orgulho é a prisão mais cara do mundo, e Rafael estava a pagar o preço da sua cela. De volta à casa, a noite caiu. O telefone voltou a tocar. Era Henrique, outra vez. Vais aparecer amanhã na reunião? Rafael hesitou. Vou. E o que vais dizer? A verdade. Finalmente, disse o amigo. E desligou. Na manhã seguinte, o edifício da empresa estava coberto de câmaras e jornalistas. Os flashes cegavam. As perguntas voavam. Senhor Duarte, é verdade que a esposa o deixou? Vai renunciar ao cargo? Ele não respondeu a nenhuma. Entrou. Subiu ao andar de cima. A sala de reuniões estava cheia. Os diretores, o Ravemeno, Emsil, Nessiu. Rafael respirou fundo e começou. Durante anos, acreditei que controlar tudo era sinal de força. Construí impérios, ganhei prêmios, mas perdi o essencial. Hoje percebo que o sucesso não serve de nada quando se perde o respeito, o dos outros e o próprio. Vou afastar-me da presidência. Preciso reencontrar-me antes de liderar outra vez. Silêncio. Depois, Henrique foi o primeiro a bater palmas. Lentamente, os outros seguiram. Rafael olhou-os, agradeceu e saiu. Na rua, o sol tímido rompeu as nuvens pela primeira vez em dias. Lisboa parecia respirar aliviada. Caminhou até ao cais do Sodré e sentou-se num banco. O rio brilhava. Do outro lado, as casas coloridas de Almada refletiam-se na água. Pensou em Lara. Pegou no telemóvel. Escreveu uma mensagem, mas não enviou. Descobri que o orgulho não me protegeu. Me afasto. Se um dia quiseres conversar, estarei aqui. Apagou. Guardou o telefone. E assim, entre a verdade e o orgulho, Rafael Duarte começou a entender que a queda é às vezes a única forma de aprender a ficar de pé. A tarde caía devagar sobre Lisboa, tingindo o tejo de um dourado cansado. O vento soprava com o cheiro salgado do rio e das promessas que se perderam entre as marés. Rafael caminhava sem pressa, sem destino, com as mãos nos bolsos e o olhar vazio. O terno que sempre o definira agora lhe pesava no corpo. O nó da gravata parecia um lembrete daquilo que já não queria ser. Os passos levavam-no pelas ruas estreitas do Chiado, onde o som de uma guitarra escapava de uma tasca escondida. Parou, ouviu, e pela primeira vez em muito tempo, deixou-se ficar. As notas do fado falavam de amores perdidos, de segundas chances, de gente que se arrepende tarde demais. O narrador sussurrava: quem nunca se perdeu para se encontrar, não sabe o que é cair. Nos dias que se seguiram, Rafael tornou-se uma sombra. Dormia pouco, comia menos. Passava horas a vaguear pela cidade, como se procurasse nas ruas o que não conseguia encontrar dentro de si. Os jornais já tinham deixado de o perseguir. A curiosidade pública moveu-se para outro escândalo. Só restava o silêncio. Numa manhã, foi até o escritório apenas para esvaziar as gavetas. Encontrou fotografias antigas. Ele e Lara em Roma, os dois a rir. Outra, no porto, com o vento, a brincar-lhes no cabelo. Tocou nas imagens com os dedos trêmulos. E uma memória atravessou-lhe a mente menos, a forma como ela costumava segurar-lhe a mão durante os voos. O olhar calmo que dizia: estou aqui. Agora, aquele olhar já não lhe pertencia. Guardou as fotos no bolso, fechou a porta e desceu para a rua. À noite, regressou ao apartamento vazio. A chuva batia nos vidros, e o som da cidade parecia distante. Ligou o rádio, e uma canção antiga encheu o ar. Sentou-se no chão, ao lado da janela, e ficou a ouvir. Cada verso era uma lembrança. O amor não morre, apenas muda de morada. Sorriu, amargo. Na manhã seguinte, decidiu ir ao ateliê de Lara. Não planeava entrar, apenas ver o lugar. Sabia, através de Henrique, que ela abrira uma pequena galeria em Alfama, com a ajuda de amigos artistas. Caminhou até lá, o coração apertado. De longe, viu a fachada simples, com flores na janela e uma placa a dizer Casa da Luz. Através do vidro pôde vê-la menos de cabelo apanhado, a conversar com uma senhora mais velha. Havia vida naquele rosto. Um brilho novo, leve, sereno.
Rafael ficou imóvel. Parte dele queria entrar, dizer tudo o que não dissera, pedir desculpa, pedir outra chance. Mas outra parte sabia que não tinha o direito. Limitou-se a observar, até que ela levantou o olhar. Por um segundo, os olhos dela cruzaram-se como os dele. Nenhum dos dois se moveu. Depois, Lara sorriu. Um sorriso pequeno, educado, sem rancor. E voltou ao trabalho. Rafael deu um passo atrás. Sentiu as pernas tremerem. O narrador dizia: cair não é bater no chão, é perceber que o chão está dentro de nós. Saiu, atravessou as ruas, até o miradouro de Santa Catarina. O vento trazia o som dos elétricos e das vozes. Sentou-se num banco e ficou a olhar o horizonte. Um rapaz aproximou-se para vender flores. Rosas, senhor. Rafael hesitou. Pegou uma, pagou, e ficou a rodá-la entre os dedos. Depois, levantou-se, voltou à galeria e deixou a flor na porta, sem bilhete. Quando se afastou, o narrador continuou: às vezes, a redenção começa com um gesto que ninguém vê. No final do dia, encontrou-se com Henrique num café perto do Largo do Carmo. O amigo observou em silêncio. Depois disse: estás diferente. Talvez mais leve, respondeu Rafael. E ela? Está bem. Pia, oje. Henrique assentiu. Então talvez seja tempo de te perdoares. Rafael olhou para o copo de vinho, pensativo. Ainda não sei como. Começa por não voltares a ser quem eras. Quando saiu do café, a noite já tinha caído. Lisboa brilhava sob as luzes, viva e calma. Rafael caminhou devagar até o Tejo. O som da água Mr. Hersey com o rumor distante da cidade. Parou junto ao cais, respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Não era felicidade, menos ainda não, mas era o princípio de algo novo. E foi assim que Rafael Duarte, o homem que nunca aceitara perder, começou a entender que cair não é o fim, menos, é apenas o lugar onde o orgulho cede espaço ao amor. Lisboa amanhecia devagar, com o sol a espalhar-se pelas fachadas antigas e o Tejo a brilhar, como se a cidade respirasse de novo. Rafael acordou antes do despertador. Não havia pressa, menos apenas uma vontade calma, nova. Desde o dia em que deixara a flor na porta da galeria, algo dentro dele mudara. Não era perdão ainda, mas era silêncio sem dor. Vestiu-se com simplicidade, deixou o relógio caro na mesa e saiu. As ruas ainda estavam meio adormecidas, e o ar fresco trazia o cheiro do pão acabado de cozer. O narrador sussurrava: a redenção não começa no reencontro. Começa quando o coração aceita olhar-se sem fugir. Rafael caminhou até a fundação, que ele próprio criara, anos antes, menos a mesma que deixara nas mãos de outros. Quando se perdeu em vaidade, cumprimentou os funcionários, muito surpresos ao vê-lo ali. Pediu para rever os projetos sociais, os relatórios, as cartas das famílias que a instituição ajudava. Leu cada uma com atenção, como se tentasse reaprender a sentir empatia. Entre as cartas, uma chamou-lhe a atenção. Era de uma rapariga que agradecia por ter conseguido estudar pintura com uma bolsa. A arte salvou-me, dizia. Rafael sorriu. Talvez também possa salvar-me, pensou. À tarde, passou pela livraria, onde Lara costumava comprar livros. O dono, um senhor idoso, reconheceu. Há tempos que não a vejo por aqui, disse o livreiro, num tom gentil. Ela está bem? Respondeu Rafael. O homem acenou, sem perguntar mais. Na prateleira, Rafael viu um livro de fotografia chamado Luz e Sombra. Folheou. As imagens falavam de contrastes, de rostos iluminados pela imperfeição. Comprou, sem saber bem porquê. Nos dias seguintes, dedicou-se a pequenas coisas. Visitar a mãe, passear sem telemóvel, ouvir as histórias dos outros. Lisboa parecia nova. As ruas tinham cores que ele nunca notara. E as pessoas, rostos. Descobriu um prazer em estar presente. À noite, escrevia num caderno. Não relatórios, não planos, mas pensamentos. Aprender a perder é a forma mais difícil de amar, escreveu certa vez. Henrique visitou-o numa dessas noites. Não te via assim há muito tempo. Rafael, sorru, nem, Vais falar com ela? Rafael olhou o horizonte. Quando souber o que dizer, sim. Dias depois, recebeu um convite inesperado. Uma exposição beneficente organizada pela Casa da Luz, a Galeria de Lara,
O coração acelerou. Ficou longos minutos a olhar o envelope antes de abri-lo. Dentro, um pequeno cartão, para todos que acreditam que a luz pode nascer da queda. Não havia assinatura, mas ele reconheceu o toque dela. Na noite do evento, Lisboa parecia em festa. As luzes refletiam-se nas pedras molhadas, e a música suave misturava. Sei ao murmúrio das conversas. Rafael chegou cedo. Usava um fato simples, sem gravata. Ao entrar, sentiu os olhares, discretos, curiosos. Caminhou pelas obras, em exposição pinturas, fotografias, esculturas. Todas tinham algo em comum, menos falavam de recomeços. E então, viu-a. Lara estava do outro lado da sala, vestida de branco, com um sorriso leve. Estava diferente, mas igual. A mesma serenidade, o mesmo brilho. Ele ficou imóvel por um momento. Depois avançou devagar. Quando se aproximou, ela virou-se. Rafael, Lara, o silêncio que se seguiu não foi incômodo. Foi cheio. Não esperava ver-te aqui, disse ela. Nem eu esperava vir. Lara sorriu, sem ironia. Mudaste. Tentei aprender a ouvir o que o silêncio dizia. E o que ele te disse? Que te perdi, porque nunca soube estar presente. Que o amor precisa de espaço, não de domínio. Ela ficou em silêncio. Depois, apontou para uma das fotografias na parede. Mostrava o rio ao entardecer, uma flor vermelha sobre a água. Chama-se Perdão, disse Lara. É tua? Ela acenou. E é para quem entender o que significa deixar ir. Rafael respirou fundo. Lara, não vim pedir-te que voltes. Vim agradecer por me teres ensinado o que é amar. O sábia. Ela olhou para ele longamente, e nos olhos dela havia ternura, não paixão antiga, mas uma paz nova. Talvez seja isso o amor, querer o bem, mesmo de longe. O narrador dizia: às vezes, o reencontro não é para reviver o que se perdeu, mas para reconhecer o que se aprendeu. À noite, continuou. Lara foi chamada por amigos, e Rafael ficou a observar de longe, com um sorriso sereno. Quando a exposição terminou, ele saiu sozinho. O ar de Lisboa era fresco, e o som distante de um elétrico cortava o silêncio. Caminhou até o Tejo, parou na mesma margem onde um dia gritara de raiva. Agora, apenas sussurrou: obrigado. E naquele instante, percebeu menos a queda, já não o definia. O que o definia agora era o caminho que escolhera depois dela. A redenção não é um final. É um lugar onde o orgulho se transforma em humildade, e o amor em gratidão. Lisboa despertava devagar, com o som dos elétricos a cruzar as ruas estreitas e o cheiro do café fresco a espalhar-se pelas varandas. O inverno começava a ceder lugar à primavera, e o Tejo brilhava sob uma luz quase dourada. Rafael, de camisa simples e mangas arregaçadas, caminhava pelas margens do rio com um pequeno caderno na mão. Escrevia ideias, pensamentos, frases soltas. Há meses que deixara o cargo na empresa. Agora, dedicava-se a um novo projeto, um centro de apoio a jovens artistas. Chamava-se Fundação Horizonte. O narrador sussurrava: quem aprende com a queda, não volta ao chão. Aprende a caminhar com mais leveza. O espaço ainda era pequeno, mas cheio de vida. Paredes brancas, janelas amplas, cheiro de tinta e café. Jovens circulavam, conversavam, criavam. Rafael observava, orgulhoso de algo que pela primeira vez não tinha a ver com poder. Às vezes sentava-se junto à janela, a ver os alunos desenhar o rio. Sentia-se útil, sereno. A saudade de Lara ainda o acompanhava, mas Raene o doía. Era apenas uma presença doce, como uma música distante que se ouve com gratidão. Numa manhã, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia o pôr do sol sobre o Tejo, uma flor vermelha flutuando na água. No verso, uma frase escrita à mão: o amor é um rio, nunca para, apenas muda de caminho. Rafael sorriu. Reconheceu a caligrafia, guardou a fotografia no caderno, entre as páginas onde escrevia suas reflexões. No mesmo dia, decidiu visitar a Casa da Luz. Fazia meses que não via Lara. Ao chegar, encontrou o espaço cheio, menos crianças a pintar, turistas a observar as obras. Ela estava lá de cabelo solto, ajudando uma menina a misturar cores. Quando o viu, sorriu, com naturalidade. Rafael, passei só para ver como tá tudo bonito. Está a crescer.
A cidade precisa de lugares assim. Sim, lugares que lembram que a beleza também cura. Conversaram por alguns minutos, como velhos amigos, sem tensão, sem passado a pesar. Antes de sair, Lara oferece ali um pequeno quadro, um retrato abstrato, feito de luz e sombra. Para o teu novo espaço, disse. Rafael aceitou, emocionado. Prometo, coloca-lo na entrada. Assim, todos saberão que a arte nasce do que somos, não do que perdemos. Lara sorriu. Exatamente. Ao despedirem-se, houve um breve silêncio. Nenhuma promessa, nenhum adeus dramático, menos apenas compreensão. Rafael caminhou de volta pelas ruas cheias de luz. Sentia-se completo. Alguns meses depois, inaugurou oficialmente a Fundação Horizonte. O salão estava cheio. Jovens artistas apresentavam as suas obras. Entre o público, um homem tocava guitarra, e a melodia de fado enchia o espaço. Rafael subiu ao palco, respirou fundo e disse: durante muito tempo acreditei que o sucesso era o que se podia medir. Hoje sei que o verdadeiro sucesso é o que se sente quando ajudamos alguém a encontrar a própria voz. Aplausos. Lá fora, o sol mergulhava lentamente no tejo. À medida que a noite chegava, Rafael saiu para o terraço e ficou a olhar a cidade. Luzes acendiam-se nas janelas, e Lisboa parecia sorrir-lhe de volta. O amor que sobrevive não é o que prende, é o que liberta. Rafael e Lara seguiram caminhos diferentes, mas ambos encontraram a mesma coisa, menos paz. O vento trouxe o som, distante de risos, de música, de vida, e pela primeira vez, Rafael não sentiu falta de nada. Apenas gratidão.